Como todo mundo já sabe, eu gosto muito de contar a trajetória de grandes atores aqui no meu canal. E vários desses grandes atores têm histórias tão extraordinárias que elas por si só já dariam um filme. Como a história do Robert Downey Jr., por exemplo, que superou o vício nas drogas e conseguiu voltar ao topo, ou então a história do Pedro Pascal, que teve que fugir do seu país por conta de uma ditadura e ainda perdeu a sua mãe. Realmente são histórias que, além de serem emocionantes, são inspiradoras e fazem a gente acreditar que nenhuma tragédia é capaz de impedir o sucesso. Só que o ator que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje talvez tenha a história mais emocionante de todos eles. Esse cara perdeu tudo, chegou no nível mais baixo da miséria que um ser humano pode chegar, e mesmo assim não abaixou a cabeça, se tornando um dos atores mais conhecidos de todo o mundo. Senhoras e senhores, hoje eu vou contar toda a trajetória do grandioso Sylvester Stallone, o homem que aguentou todos os golpes que a vida deu e ainda levantou. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal que toda semana tem vídeo novo. Meu nome é Murilo Cafa e você tá no Por Trás das Câmeras. Antes de mais nada, é importante mencionar que eu não posso colocar todos os vídeos de todos os filmes que eu falo aqui por conta dos direitos autorais. Então eu vou colocar algumas imagens só para contextualizar. Dito isso, bora pro vídeo. Sylvester Gardenzo Stallone nasceu no dia 6 de julho de 1946, em Nova York, nos Estados Unidos. Sua vida começou a ficar complicada logo no dia do seu nascimento. Sua mãe teve complicações em seu parto, e os médicos tiveram que usar 2 pares de fórceps quando ele estava nascendo. Bom, pra quem não sabe, fórceps é esse objeto que tá aparecendo aí na tela. Bom, acabou que os médicos usaram a ferramenta de forma indevida. Isso fez com que alguns nervos do bebê rompessem, fazendo com que ele ficasse com uma paralisia facial no lado esquerdo do rosto. Como vocês já devem ter percebido, foi uma sequela para a vida toda do cara. Realmente uma tragédia. Enfim, sua infância foi bem pobre e conturbada. Ele teve que viver em alguns lares adotivos por conta do casamento de seus pais, que era bem caótico. Com 9 anos de idade, seus pais finalmente se separaram, e ele passou a morar com sua mãe. Bom, a relação dos dois era bem complicada. Ela trabalhava como promotor de um evento de luta livre feminino e por conta das relações com seu marido ela se distanciou cada vez mais de Stallone. Mas depois do divórcio e de uma boa dose de tempo, eles conseguiram se reaproximar. E ela sempre apoiou Sylvester a seguir o seu sonho com a atuação, mesmo não tendo condições de ajudar ele financeiramente. Stallone na juventude não era um cara muito popular. Na verdade, por conta da paralisia em seu rosto, ele foi alvo de bullying, e isso destruiu sua autoestima. Seus melhores amigos eram os filmes que ele assistia na televisão. Isso fez crescer nele o sonho de ser um daqueles atores que faziam esses filmes. Depois de sair do ensino médio, ele foi estudar artes dramáticas. Ele escreveu roteiros, peças e entrou na Universidade de Miami. Só que um pouco antes de completar a faculdade, o cara simplesmente largou tudo para tentar seguir o seu sonho de se tornar um grande ator. E aqui, meus amigos, é que o bicho pegou de verdade. Stallone sentiu na pele o peso da miséria. Realmente não tinha ninguém para ajudar ele, então o cara teve que se virar para sobreviver. No desespero, o cara acabou figurando em um filme pornô. Pois é, onde ele recebeu $200 para participar. E realmente era aceitar isso ou roubar, porque o cara tinha sido despejado do seu apartamento e estava passando fome. É doideira, rapaziada, vocês não têm ideia. Por diversas vezes, Stallone teve que achar formas de sobreviver enquanto não conseguia trabalho. Tinha que vender o almoço para comprar a janta praticamente. Esse filme pornô não deu muito certo, mas foi relançado mais tarde quando Stallone já era famoso, sob o título de Garanhão Italiano, referência que o próprio filme do Rock faz. Quando tudo parecia perdido para ele, um grande amigo deu a mão e decidiu atravessar o inferno junto com ele, o cachorro Butkus, que foi seu fiel escudeiro nos piores anos da sua vida. Enquanto dormia em pontos de ônibus, bancos de pedra e procurava trabalho, Butkus permanecia ao seu lado. Mas infelizmente a vida ainda tinha alguns golpes para dar em Stallone, só para ver se ele realmente era capaz de aguentar. E sem a capacidade de conseguir se alimentar e alimentar seu cachorro, Stallone teve que se despedir do seu companheiro fiel. Ele vendeu o cachorro por $40 a um estranho em frente a uma loja de bebidas. E Stallone já afirmou que esse foi o pior momento de toda a sua vida. Agora ele estava sozinho, tudo estava contra ele, mas por algum motivo inexplicável ele não desistiu. Mesmo quando parecia que ele finalmente seria nocauteado, o lutador voltou ao ringue e se preparou para voltar à luta. Rapaziada, num lampejo, enquanto ele estava assistindo a uma luta do Muhammad Ali na televisão, Stallone escreveu o que seria uma das maiores obras do cinema, Rocky, um lutador. O cara simplesmente passou 20 horas escrevendo o roteiro que mudou pra sempre a sua vida. Por algum motivo ele sentia dentro dele que dessa vez daria certo. O roteiro desse filme era realmente muito bom, e logo Stallone recebeu ofertas por ele. Foi oferecido $125 mil pelo roteiro, mas com a condição de que ele não atuasse no filme. E Stallone, mesmo sabendo que aquele dinheiro mudaria pra sempre a sua vida, recusou, porque ele nasceu pra ser Rocky Balboa. Ofereceram mais de 300 mil pelo roteiro, e ele recusou todas as ofertas. Então ele conseguiu fechar uma venda por $30 mil,
que o garantiu no papel principal do filme. Rapaziada, a primeira coisa que o Stallone fez com esse dinheiro foi atrás do seu melhor amigo Butkus, e ele teve que desembolsar $15 mil para comprar o cachorro de volta. Mas sinceramente ele sabia que essa amizade valia muito mais. Então finalmente começou a carreira de Stallone no cinema, com o grande filme Rocky, um lutador. Rocky Balboa é um boxeador amador de origem humilde, morador de um bairro operário da Filadélfia, que vive uma vida simples. Ele tem um bom coração e luta em clubes de bairro por poucos dólares, enquanto trabalha como cobrador de dívidas para um agiota. Apesar de ser forte e resistente, Rocky é visto por todos como um Zé Ninguém, alguém sem futuro. Enquanto isso, o campeão mundial dos pesos pesados, Apollo Creed, está procurando um oponente para uma luta especial de exibição no ano de 76, já que seu adversário original se machucou. E para promover essa luta, Apollo decide escolher um desconhecido, um americano comum. Então ele decide escolher Rocky Balboa, por conta do apelido dele, o Garanhão Italiano. Apollo pensava que esse nome seria um bom plano para fazer marketing em cima da luta. Rocky obviamente aceita o desafio, mesmo sabendo que não tem chances reais de vencer. Para ele, só a chance já é uma vitória. Então ele começa a treinar intensamente com seu professor Mickey. E mesmo sabendo da derrota iminente, ele não desiste até chegar o dia da luta. E rapaziada, eu sinto muito para quem não conhece essa história, mas aqui vai um spoiler. Rocky entra no ringue contra o Apollo e luta bravamente contra o seu oponente. Mesmo apanhando, mesmo contra todos, ele se recusa a cair. Por incrível que pareça, começa a virar o jogo a seu favor, trocando golpes de igual para igual contra o campeão. A luta chega na decisão e infelizmente Rocky perde, mas mesmo assim ele consegue provar pro mundo que não é um Zé Ninguém. Ele cala a boca de todos que desacreditaram dele. E isso não é só a vida do personagem Rocky, rapaziada. Stallone enxergava a atuação como um grito de resistência, uma forma de transformar a dor da infância em arte. Rocky Balboa é de certa forma um espelho da própria vida do ator, um cara desacreditado, com limitações, mas que encontra uma força interior para provar o seu valor. E quem não chora com esse filme é psicopata. Rocky, um lutador, ganhou muitos prêmios, incluindo o Oscar de melhor filme, e revelou Sylvester Stallone para o mundo. Em 79 veio o sucessor do grande filme Rocky, onde a trama acompanha a revanche entre Apollo e Rocky, e mais uma vez foi um enorme sucesso, garantindo várias sequências que a gente vai falar mais pra frente. Nessa época, Stallone era um ator elogiadíssimo pela crítica, e fez papéis bons no filme Fist e A Taberna do Inferno, ambos na década de 70. Porém, a década de 80 serviu para lavar a alma do Sr. Sylvester, e rendeu a ele enormes sucessos, inclusive um filme com o rei do futebol chamado Fuga pra Vitória. Muita gente nem sabe da existência desse filme, mas ele existe. Então, de fato, às vezes era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Em 82, Stallone deu um salto em sua carreira e interpretou outro grande personagem em sua vida, o soldado John Rambo. O primeiro filme da franquia foi um sucesso de crítica e bilheteria. Todo mundo elogiou o desempenho do Stallone, dizendo que ele fez Rambo parecer um humano, em oposição à maneira como ele é retratado no livro de David Morrow. John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone, é um ex-combatente condenado da Guerra do Vietnã, que chega a uma pequena cidade chamada Hope, no estado de Washington, em busca de um antigo companheiro de guerra. Ao descobrir que seu amigo companheiro de guerra morreu de câncer por causa da exposição ao agente laranja, Rambo, solitário e sem rumo, tenta apenas encontrar um lugar para comer, mas o xerife local o vê como um andarilho problemático e o expulsa da cidade. Rambo, por sua vez, acaba resistindo, o que leva à sua prisão injusta. Na delegacia, ele sofre abuso dos policiais, o que desperta memórias traumáticas da tortura que ele sofreu no Vietnã. Ele surta, foge da cadeia e se esconde nas florestas próximas. Rapaziada, o primeiro filme serviu de base para 4 sequências com o mesmo personagem, mas vale ressaltar que o primeiro filme não tinha um foco tão grande na ação quanto os outros, que vão escalando na violência também. E vale ressaltar que esse tipo de filme fez com que Stallone se tornasse um dos grandes ícones de filmes de ação em sua época, um brucutu de peso. Enfim, ainda na década de 80, Stallone fez as sequências dos filmes de Rocky, dessa vez com Rocky 3 e Rocky 4, onde ele tem que enfrentar grandes desafios, como por exemplo o russo, que mais parece um robô e nunca perde uma luta. Apesar do sucesso, os filmes foram perdendo um pouco a qualidade na história, mas ainda assim tem grandes momentos marcantes. Tanto Rambo quanto Rocky exigiram um esforço físico absurdo por parte do Stallone, que se manteve focado e conseguiu entrar no shape para cada um desses filmes. Em 86, Stallone estreou outro filme bem conhecido de ação, chamado Stallone Cobra, onde o cara simplesmente chama um bandido de cocô na cara dele. Pois é, pra quem quiser assistir essa pérola eu recomendo muito. É um clássico que vai te fazer dar risada pelo menos, eu te garanto. Ainda na década de 80 o cara fez Tango e Cash e Falcão, Campeão dos Campeões, que simplesmente coloca o Stallone no papel de um caminhoneiro que ganha super força quando coloca o boné pra trás. É simplesmente insano. Tudo tava indo bem, porém na década de 90 Stallone se viu preso em uma série de filmes ruins. Rocky V foi uma decepção entre os fãs e enterrou a franquia por vários anos. Além disso, o cara fez os péssimos Juiz Dredd e Daylight. Apesar disso, ele conseguiu até bons trabalhos nos filmes O Demolidor e O Especialista. Só que o cara só foi voltar a fazer aquele sucesso colossal na década de 2000, quando em 2006, o cara simplesmente fez o lendário Rocky VI. Anos se passaram desde que Rocky Balboa pendurou suas luvas.
Agora ele vive uma vida simples na Filadélfia. É viúvo, dono de um pequeno restaurante onde conta a história das suas lutas para os clientes. Ele tem um relacionamento bem distante com seu filho Robert, que trabalha em uma empresa e evita ser associado à sombra do seu pai famoso. Apesar da idade da aposentadoria, Rock ainda carrega uma inquietação no seu coração. Ele sente que ainda tem alguma coisa lá no fundo para provar, ou algo mal resolvido dentro dele. Enquanto isso, o atual campeão mundial dos pesos pesados é chamado de Mason Dixon, e ele é criticado por nunca ter enfrentado um adversário realmente desafiador. Então o programa de simulação aponta que Rock venceria Dixon numa luta. Isso gera uma polêmica que chama a atenção da mídia. Com isso surge a ideia de uma luta de exibição entre Rock, já sexagenário, e Dixon, para ver como o lendário campeão se sairia. E, por incrível que pareça, ele aceita. Não porque quer provar algo ao mundo, mas porque precisa provar algo pra si mesmo. Rapaziada, esse filme é bom. Eu recomendo muito pra quem nunca assistiu. Aqui nesse filme, Stallone tem um monólogo lendário sobre as porradas que a vida te dá. E não tem como não se emocionar. E apesar de ser o último filme de Rocky Balboa, ele serviu para que um novo sucessor pudesse tomar seu lugar anos depois, com os filmes da franquia Creed. Enfim, em 2010, em parceria com outros grandes astros de ação, Stallone fez o filme Os Mercenários, que é um dos mais lembrados em seu currículo também. Sylvester foi fazendo alguns outros filmes de ação nesse período e foi conservando seu nome na prateleira de grandes atores. E em 2015 ele deu início à franquia Creed, na qual ele voltou como Rock e garantiu que seu sucesso fosse continuado. Anos se passaram e com a onda de grandes filmes de herói, é óbvio que Stallone tinha que fazer uma ponta em algum universo. E não deu outro. O cara participou de Guardiões da Galáxia e fez uma ponta no filme do Liga da Justiça. Enfim, e se você tá gostando até aqui, deixa um like, se inscreve no meu canal e aproveita para me seguir no Instagram que eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Bom, agora chegou a hora de falar um pouco sobre a vida pessoal de Stallone e suas polêmicas. E tem duas grandes polêmicas envolvendo Sylvester Stallone com relação a abusos sexuais. E creio que sejam as polêmicas mais pesadas de toda a sua carreira. Uma delas em 1986, em Las Vegas, quando uma jovem alegou ter sido forçada a manter relações sexuais com ele e seu segurança. Porém, o caso foi arquivado por falta de provas. E em 2017, uma nova acusação surgiu por um caso dos anos 90. O ator negou veementemente e não foi formalmente indiciado após a investigação. Bom, uma outra polêmica sobre o cara é referente ao uso de anabolizantes para se manter no shape. E Stallone mesmo já admitiu que é um fake nerd e que usa sim anabolizantes por conta da dificuldade em se manter no shape com a sua idade. E além das polêmicas, a vida de Stallone é marcada por outra perda trágica em sua família. Sage Stallone, filho mais velho de Sylvester com sua primeira esposa, foi encontrado morto em seu apartamento em Los Angeles. Inicialmente houve muita especulação sobre um possível uso de droga, mas o laudo oficial concluiu que ele morreu de um ataque cardíaco. Nenhuma substância ilícita foi encontrada em níveis letais em seu corpo. Isso obviamente foi um choque tremendo para os familiares, e Stallone ficou profundamente abalado. Enfim, a vida pessoal de Stallone é bem diferente do que ele um dia pôde sonhar quando era criança. Ele vive uma vida de luxo em Beverly Hills e acumula um enorme patrimônio. Stallone é apaixonado por arte, especialmente pintura. Ele mesmo pinta quadro há décadas e já fez até exposições na Europa. Também é fã de boxe, carros antigos e cavalos. Em entrevistas recentes ele tem falado sobre valorizar a família acima da fama, especialmente após perder o seu filho. Enfim, a história pessoal de Stallone é quase tão impactante quanto seus filmes. Antes de conseguir emplacar Rock, ele passou por uma extrema pobreza, chegou a vender seu cachorro para sobreviver e teve inúmeros roteiros rejeitados. Sua recusa em vender o roteiro de Rock para outro ator e sua insistência em estrelar o filme transformaram ele num símbolo de determinação e fé em si mesmo. Uma verdadeira história de um cara que veio do nada e ganhou tudo. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço muito para que vocês deixem um like e se inscrevam aqui no meu canal e, mais importante de tudo, para que vocês deixem um comentário aqui embaixo. Eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo caso vocês queiram me seguir em alguma outra rede social. Então é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu!